Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Hoje estamos na nossa lição de departamento de jovem, falando a respeito de comunidade que se relaciona. E o versículo áureo se encontra em Atos 2,44, que diz: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A leitura devocional se encontra em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao 37. Atos 4, do 32 ao 37. Amém? Que diz assim, irmãos: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma o que possuía era sua própria. Mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Então, José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse privilégio de poder estar aqui falando para que cada um de nós, para que a mocidade, para que nós possamos aprender mais um pouco sobre a tua palavra. Senhor, venha nos perdoar por palavra, pensamento, obra, por tudo que temos feito que não provém de ti. Limpa o coração e a nossa mente, retira da nossa vida tudo que não te agrada. Toma cada jovem, Senhor. Senhor, venha avivar os seus corações, capacitando, dando sabedoria, manifestando o poder na vida de cada um, Senhor. Joga por terra toda dificuldade, os problemas que eles possam estar passando. Mas que, mesmo nesse problema do Covid-19, que eles vinham estar com a confiança totalmente depositada a Ti, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Toma a nossa vida, fala conosco, Senhor, e nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então nós vemos que a lição fala uma comunidade que se relaciona. Então, aqui em Atos, nós vemos que eles tinham tudo em comum. Era união, vendiam as coisas, ajudavam uns aos outros. E a Bíblia aqui fala que não tinha ninguém que passava necessidade. Não havia entre eles necessitado algum. No versículo 34 fala isso. Então, irmãos, o objetivo dessa lição é conscientizar cada um de nós que a verdadeira vida cristã é feita de relacionamento. Já viu o pastor Ricardo falando algumas vezes sobre relacionamento. Nós não fomos feitos para viver uma igreja isolada. Nós fomos salvos por Jesus para vivermos em comunidade, ou seja, relacionamentos. Então nós vemos que nas lições, na lição 4, que a proximidade com o outro constitui um dos fundamentos da Igreja de Cristo. Ou seja, nessa lição gostaríamos de se aprofundar um pouco mais, considerando o papel do relacionamento. Assim, poderíamos dizer que a proximidade, quando a serviço do bem do outro, desemboca em relacionamento sem os quais não há igreja. Então, se você se acha que é autossuficiente, se nós nos achamos que somos autossuficientes, que não dependemos uns dos outros, nós estamos enganados, irmãos, porque na realidade a igreja há uma necessidade de ter relacionamento. Então a comunhão era algo tão importante para os primeiros cristãos que em muitos casos era a única coisa que tinham. Muitos não tinham posição social reconhecida,
não tinham dinheiro, não tinham liberdade de expressar sua fé, só tinham os irmãos com quem podiam compartilhar. Entretanto, essa força invisível que ligava cada um a seu irmão fora responsável por um verdadeiro impacto da igreja na sociedade do primeiro século. Então nós vemos que isso fez com que a igreja crescesse. Eles tinham tudo em comum. Então, relacionamento foi uma das formas que Deus interviu para que a igreja do Senhor se espalhasse e crescesse, e graças a Deus, porque hoje chegou até cada um de nós. Então nós, irmãos, não somos autossuficientes. Nós precisamos viver esses relacionamentos. Então, número 1, relacionamento e comunidade no Novo Testamento. Vivemos num mundo onde falar de relacionamento nem sempre significa falar de comunidade. Muitos relacionamentos humanos podem ser esporádicos, acidentais, e não se consolidar em comunidade. Entretanto, esse não era o caso do relacionamento vivido entre os primeiros cristãos. O resultado disso, irmãos, é que chamamos de igreja, ou seja, infelizmente, hoje, muitas pessoas vivem um individualismo, ou seja, primeiro eu, segundo eu, e nós não podemos pensar dessa forma. Então, a constância em relacionamentos verdadeiros, alinhado por um propósito, desemboca em comunidade, e foi assim que se manifestaram naqueles primeiros cristãos. Nós lemos isso em Atos. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, ele tinha tudo em comum. Aquele que tinha mais que o outro vendia, ajudava, e aí a igreja foi crescendo. Então, eu sei que nós não podemos ser individualistas. Gálatas 6, 2 diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então a gente depende. A Bíblia fala para a gente ajudar os domésticos da fé. Mas não é só com bens, com alimentação, é com oração, é com aconselhamento, é com carinho, com amor, com abraço. Hoje nós não podemos, né? Está o isolamento aí que nós estamos vivendo. Mas, quando acabar tudo isso, certamente, né, a gente está com saudade uns dos outros. Então, que nós possamos, irmãos, viver essa vida, sabendo que nós somos dependentes uns dos outros. Então, irmãos, o que é a comunidade? Viver em comunidade, irmãos, significa viver em parceria, comprometer-se com o outro num nível de profundidade. Assim, uma vida de isolamento não corresponde ao que a igreja é. Então, se tem alguém que por problemas da vida, circunstâncias, tem se isolado, a Bíblia fala para a gente, né, comunicar a necessidade uns dos outros, para que nós possamos ajudar em oração, fazendo visita, abraçando. Se os irmãos também, né, lembrarem alguém que está distante, está isolado. Eu sei que agora a gente precisa dar um tempo, mas quando acabar essa pandemia, para a gente visitar, para a gente ter comunhão realmente, porque nós fomos salvos em Cristo Jesus para isso. Então, a ideia de coletividade, irmãos, e diversas pessoas, e a ideia de coisas em comum, interesses, costumes, aspirações, conceitos, ou seja, comunidade indica em geral diversas pessoas unidas em torno de algumas coisas em comum. A verdadeira vida em comunidade torna absurda aquela frase já comum em nosso meio: eu faço o que quiser, pois ninguém tem nada com a minha vida. A gente precisa refletir um pouco sobre isso. Efésios 4:4 diz assim, ó: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então nós fazemos parte de um corpo, irmão, a qual Jesus Cristo é o cabeça. Então eu não posso viver isolado. A minha mão, ela não tem domínio para fazer as coisas se o braço não estiver ligado nela. Da mesma forma somos nós. Nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Então, os primeiros livros do Novo Testamento
É, é interessante notar que os primeiros livros, na realidade, são cartas endereçadas a pequenas comunidades. Gálatas 2, eu já falei aqui, mas vou repetir: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se tivéssemos tempo, nós leríamos Romanos 16, 13 e 14, Colossenses 3, 12 e 1 Tessalonicenses 4, 9. Ou seja, encontramos ao todo momento um incentivo aos relacionamentos sem os quais seria difícil existir diante das adversidades. Eu gostaria de ler com os irmãos Atos 2, 47, que diz assim, ó: louvando a Deus e caindo na graça do todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja foi crescendo, comunidade, relacionamento, todo dia, pregação, união, unidade. Então nós vemos que a maioria dos mandamentos do Novo Testamento, irmãos, foi dado num contexto de relacionamento. E assim se torna impossível vivê-lo fora dessa dimensão de reciprocidade. Nós vemos que o fruto do Espírito, por exemplo, só pode ser manifestado na vida em grupo. Amor, paz, longanimidade, temperança, fé. Então já vimos que na lição 4 que é impossível ser cristão sem se ajuntar. Nós vemos que, infelizmente, vai acontecendo tantos problemas na vida de muitas pessoas e muitos acabam se tornando desigrejados. Não querem nem ouvir falar de igreja. Eu sei que igreja somos nós, mas a Bíblia não fala. Embora eu sei que Deus está em todo lugar. Mas a Bíblia fala, onde estiver 2 ou mais, eu se faço presente. É lógico, tem situações que você vai lá, estar no teu quarto, oração, sozinho, jejum. Amém. Mas essa unidade, relacionamento, precisa ter na nossa vida. Unidade e diversidade. O apóstolo Paulo utiliza-se da metáfora do corpo para mostrar como se dão os relacionamentos entre os cristãos no contexto da igreja. Eu vou ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Não vou ler tudo, não, mas vou ler alguns versículos que diz assim, ó, 12, do 12 ao 31, vai dizer que nós, um só corpo, muitos membros, assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E no finalzinho vai dizendo assim, ó, sobre os dons. E no 31 diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Aí eu pergunto aos irmãos, esses dons, irmãos, Deus ele vai manifestar na nossa vida para a individualidade nossa? Não, para ser exercitado com outras pessoas, com aqueles que precisam. Dom da cura, dom da fé, dom de operação de maravilha. Cada um dos dons, dom de variedade de línguas. Para quê? Para a edificação do corpo. Então nós vemos que o Paulo, ele utiliza essa metáfora do corpo para mostrar como se dão relacionamentos entre os cristãos. Aí vai falando, sugere que existem muitos membros diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros, mas fazemos parte de um mesmo corpo, que forma um único corpo. Apesar de os membros diferirem uns dos outros, tais diferenças não negam que haja uma unidade fundamental. Assim, quando falamos de unidade e diversidade, não estamos nos referindo às duas coisas que subsistem separadamente, mas de uma e da mesma coisa, mas com efeitos diferentes. Somos unidos em torno de coisas comuns, mas não somos iguais. Aí vai falando, por outro lado, a diversidade nos lembra de que a lógica do corpo, que se manifesta na unidade, não anula a pluralidade. Quem trabalha a serviço da unidade do corpo de Cristo também se compromete com a diversidade, não só de dons, talentos, mas também de ideias.
Nós somos pessoas diferentes, criados em mundos diferentes, de várias maneiras diferentes. Mas o Espírito Santo é aquele que dirige a igreja. O Espírito Santo é aquele que faz com que nós venhamos estar unidos, com a mesma finalidade. Porque a Bíblia, ela vai repartindo os dons na nossa vida para que venha a ser, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para que através de cada dom que Deus tem manifestado na minha, na sua vida, na nossa vida, nós possamos usufruir e trazer outras vidas para a casa do Senhor. Nós sabemos que convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas a gente precisa viver dessa forma. E, segundo, irmãos, o valor antropológico do relacionamento, ou seja, estudo da cultura dos seres humanos. Nós vemos que os filósofos e os antropólogos contemporâneos admitem que os relacionamentos são de vital importância para a constituição do ser humano. Assim, dizem eles, não há humano sem relacionamentos. Ou seja, o ser humano vai se constituindo à medida que se relaciona com outros humanos, desde o seu nascimento. Nós vemos. Nós nascemos, vamos ali com pai, mãe, tios, professores, vamos crescendo, professores, então vamos se desenvolvendo, trabalho, amizade. Então, a gente depende uns dos outros. Ou seja, o ser humano vai se constituindo à medida que se relaciona com outros humanos, desde o seu nascimento. Ninguém cresce sozinho, todos dependem de todos. Então, nós não podemos se achar autossuficientes. Portanto, há um valor incondicional em nosso semelhante, pois o eu só pode ser constituído quando em contato com o outro. Somos construídos à medida que nos relacionamos. Então, quanto mais você vai se relacionando, você vai se desenvolvendo, você vai aprendendo, você vai crescendo. Da mesma forma, na casa do Senhor, você vai aprendendo, a Bíblia te ensinando, os líderes te orientando, te ensinando, e a gente vai crescendo. René Kivitz, ele tem uma frase que diz o seguinte, irmão: pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Que a gente possa refletir nessa lição, irmãos, que nós fomos chamados para viver relacionamento. Pais, irmãos, professores, amigos, esposos, patrões, empregados. A gente não nascemos para isso, vivemos para isso. Então, a importância do reconhecimento do outro como algo necessário à constituição de um ser humano saudável. Então, que nessa lição a gente possa entender que nós fazemos parte de uma engrenagem e dependemos uns dos outros, né? Nós somos uma peça importante, fundamental ali para que tudo vá bem dentro da casa do Senhor, para que tudo vá bem na nossa vida. Terceiro, irmãos, pilares do relacionamento comunitário. Aqui o autor da lição, ele vai citar 2 exemplos que Jesus deixou para cada um de nós. Primeiro, foi a bacia e toalha, ou seja, João 13, do 5 ao 17, é onde Jesus ele lava ali os pés dos seus discípulos. Nós vemos que é uma das maiores lições deixada por Jesus para cada um de nós. Nós vemos que essa lição abalou a ordem social da época. Por quê, irmãos? Porque, fortemente baseada na força romana, o ideal de conquista. Então, naquela época, eles viviam um ideal de conquista. E Jesus veio mostrar para eles, mesmo eles sendo superiores, fortes, veio mostrar humildade, veio mostrar que dependiam dos outros. Ou seja, afirmar isso hoje também soa ameaçador. Você imagina se a gente começa a fazer? Tem pessoas que se acham, porque
ou estudou muito, ou tem uma situação financeira melhor que o outro. A Bíblia fala que nós não devemos fazer acepção de pessoa. Mas eu te pergunto, será que você nunca viu ou nunca ouviu alguém que na igreja fala com você, fala com A, com B, mas se sim, te encontrar em outro lugar fora da casa do Senhor, muitos, infelizmente, nem paz do Senhor dão, irmão. Então, infelizmente, isso acontece. Então, vivemos numa cultura que aprendeu a valorizar a conquista, ou seja, os romanos. Então, o sucesso do bem-estar, não somos muito inclinados a servir, sendo este o maior empecilho hoje para vivermos plenamente como comunidade de Cristo, a comunidade da cruz. Mas viver em comunidade envolve morte para o meu individualismo. Então, esse exemplo de Jesus aqui, irmão, é amor, é humildade, é ajuda. Nós vemos hoje a pandemia, por exemplo. Quantas pessoas padecendo aí, sofrendo? Eu louvo a Deus porque, né, Deus tem tocado nos corações de muitas almas, além de orar, além de pregar, evangelizar através das mídias, mas também tem ajudado com alimento de alguma forma. Então, essa é a nossa finalidade. E o segundo exemplo aqui que a Bíblia nos ensina é a ceia do Senhor. A ceia, irmão, também estabeleceu o tipo de relacionamento que deveria fundamentar a igreja, ou seja, comer junto, além de trazer à memória dos cristãos a pessoa e obra de Jesus Cristo, contribuíram para fortalecer a sua fé por meio dos relacionamentos. Hoje, transformamos a ceia num mero ritual que podemos celebrar, mesmo sem conhecer a pessoa que está ao nosso lado. Mas, irmãos, então Jesus ensinou no passado aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ao povo da época, que para esperar uns com os outros, para ninguém comer antes. Nós vemos que a igreja, no início, tinha tudo em comum, mas com o passar do tempo, irmãos, infelizmente, muitos foram saídos do caminho a qual Jesus Cristo ensinou. Então ele deixa aqui dois exemplos fundamentais para a nossa fé, para a nossa vida com Jesus Cristo. Então, irmãos, conclusão. Certa vez, numa parada de ônibus, eu disse a um jovem: o que você acha de poder participar de um grupo formado por pessoas de sua faixa etária, onde você tem a oportunidade de ser transparente e contar com a ajuda de pessoas que se propõem a ser verdadeiros amigos? O jovem imediatamente me perguntou: mas existe um grupo assim? A resposta àquela pergunta revela que existem pessoas que ainda não chegaram à conclusão de que a igreja se funda em relacionamentos verdadeiros, marcados pelo amor. O que vamos fazer em relação a isso? A Bíblia, Jesus resume os 10 mandamentos, não que ele acaba com eles, mas ele, no Novo Testamento, ele se resume em 2, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o relacionamento, ou seja, o bem que eu quero para a minha vida, eu quero para o meu irmão, eu quero para você, eu quero para aqueles que estão ao meu redor. A Bíblia fala para a gente amar o inimigo, porque se você ama também quem faz o bem, você não está fazendo muita coisa. Então, relacionamento. Que nós possamos, irmãos, como nós lemos em Atos 2, Atos 4, e eles tinham tudo em comum, assim venha a ser a nossa vida. Atos 4, 32 ao 37. Tinham tudo em comum. E nós vivemos num mundo hoje, infelizmente, política, corrupção, né, as divisões. Infelizmente, na casa do Senhor, às vezes acontece isso, porque a Bíblia fala que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos. Nos últimos dias seriam pessoas avarentas, amantes de si mesmo. Está na Bíblia. Que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, eu vou ler mais uma vez. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas, tudo era dividido. O que é meu é seu, o que é seu é meu, o que é meu é nosso. Era assim. Então os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos
Os que possuíam terra ou casa, vendendo, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Não havia necessidade. Isso é fantástico, irmãos. E distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, significa filho da consolação, levita, possuindo uma propriedade, vendeu e trouxe dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Era tudo voluntário, era amor. Então, irmãos, que nós possamos entender que Jesus nos escolheu, nos separou para vivermos vida de relacionamento. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, te damos graça por essa aula. Toma a nossa vida. Jogo eu por terra de cada um de nós. Nenhum de nós somos autossuficientes. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. E o Espírito é aquele que nos orienta, nos capacita. Toma a mocidade. Toma a Tua igreja viva, obra no meio do Teu povo. Joga por terra tudo que não provém de Ti. Joga por terra o individualismo. E que o Senhor venha nos abençoar. Nós oramos agradecidos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.